E aí, vale a pena tomar aquela tadalafila para ir para academia? Será que eu ganho mais massa muscular? E justamente isso aí que a gente tem que tentar descobrir. Vamos lá, vamos tentar descobrir se isso realmente funciona. Será que vale a pena? Bom, vamos olhar aqui, teve uma notícia que saiu recentemente, uma notícia da BBC. Olha aqui que interessante, vamos ler juntos aqui, ó. Eles falam o seguinte, olha, na chamada eles colocam a tadalafila, os riscos do remédio para ereção que virou febre nas academias. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eles falam o seguinte, a tadalafila em alta nas academias. A principal condição para a prescrição médica do medicamento é a impotência sexual. Isso porque o remédio inibe uma molécula que atrapalha a ereção e garante o relaxamento do músculo e vasos sanguíneos, para que o sangue preencha os corpos cavernosos e deixe o membro masculino pronto para a relação sexual. Mas a tadalafila também se popularizou como uma forma não comprovada de ganhar músculo entre frequentadores de academias. Tanto homens quanto mulheres, tem mulher tomando também. E aí, será que realmente funciona? Será que se eu tomar eu vou ficar com mais massa muscular? Vamos dar uma olhada no que tem de trabalho publicado. Bom, eles continuam aqui na matéria, né? Mas ela se popularizou como recurso não comprovado para ganho de massas musculares até entre as mulheres, aquilo que nós falamos. E aí nós vamos dar uma olhada aqui nos trabalhos que foram publicados. Aí tem a sildenafila, que é o azulzinho, em alta altitude, que foi vista acima de 4.000 metros. Temos uma melhora nos parâmetros de exercício, com benefício nos parâmetros cardíacos e saturação de oxigênio, mas sem nenhum efeito de melhora no desempenho do atleta. A gente está falando em altas altitudes, acima de 4.000 metros de altitude. La Paz é 3.600 e alguma coisa. Só para vocês terem ideia da altitude que a gente está falando. E aí tiveram outros estudos feitos com a tadalafila, que é o que o pessoal mais tem utilizado, e que mostraram o seguinte: em atletas saudáveis, a tadalafila não influenciou substancialmente os parâmetros relacionados à aptidão física, tolerância ao exercício e respostas cardiopulmonares ao exercício máximo. E alguns trabalhos sugeriram alguma melhoria na potência máxima muscular, por exemplo, em provas de ciclismo, de explosão, 100 metros rasos, coisas desse tipo. E em relação à massa muscular, que é o em questão aqui, foi visto que tanto a massa total, magra total, a massa muscular, quanto a massa gordurosa total não sofreram diferença estatisticamente significante quando comparados com o grupo controle. Mas aí tem uma pegadinha aqui. Quando eles isolaram e foram olhar só o tórax e o abdômen, o tórax ganhou massa muscular, o abdômen também, mas no total não. E uma coisa interessante é que houve uma redução da quantidade de gordura na barriga. Mas isso foi uma coisa muito discreta, porque quando você olha a massa total magra, não teve ganho. Então, o que a gente pode concluir? Que o uso dessas medicações parece, né, benéfico para atletas que realizam exercícios ali em altitudes elevadas, tipo o jogador de futebol que vai jogar lá em La Paz, a 3.640 metros de altitude, acima de 4.000 metros. Então, o cara vai escalar o Everest. Eu acho que não é o caso de quem está indo para academia. E outra coisa que nós podemos afirmar é que também o uso dessas medicações parece auxiliar num ganho de massa muscular no tórax e abdômen, mas uma coisa assim, ó, pequena, discreta, uma discreta redução de gordura abdominal. Só que mesmo essas afirmações estão baseadas em trabalhos com um número pequeno de participantes. Então a gente ainda não pode afirmar isso. Então no final, gente, não vale a pena fazer uso, a gente não tem comprovação de que isso realmente vai fazer alguma diferença no teu ganho de massa muscular. Então, espero ter tirado a dúvida. Isso aí está na mídia agora. Uma coisa interessante que eu quero colocar também, os efeitos colaterais, né? Que aí é quando você olha que uma mulherada também está usando, né? E aí elas estão começando a ter o quê? Dores musculares, dores nas costas, dor de cabeça, indigestão. Mas isso é verdade? Bom, é verdade, gente, pelo seguinte, a tadalafila, por exemplo, ela em 14,5% dos casos vai causar, sim, cefaleia, dor de cabeça. E, assim, dispepsia, que é aquela coisa assim, queimação, refluxo, 12,3%, então vai dar problema gástrico. E dor nas costas pode acometer 6,5% das pessoas. Então, sim, essas alterações aí que as mulheres e os homens sofrem tomando a medicação, é verdade. E aí uma coisa interessante, que todo mundo tá falando muito mal da tadalafila, mas eu quero fazer um alerta aqui e relembrar algumas coisas, né? Porque a tadalafila, ela é segura, gente, só para lembrar, porque senão as pessoas ficam com medo de fazer uso dela.
essa droga ela pode ser benéfica para o teu coração, para os teus vasos sanguíneos. Eles contribuem para a redução da pressão arterial, diminuição da inflamação, redução de fibrose, redução do risco de coágulo e melhoria na capacidade de contração do teu coração. E aí vem aquela pergunta assim, então por que você vive escutando relatos de gente que tomou a tadalafila e acabou infartando? Gente, não é a tadalafila que gerou um infarto. O problema é que essa medicação propiciou esse homem que já não faz exercício há muito tempo, que já tem um problema na coronária dele, se reabilitou para poder ter relação sexual novamente. Mas a relação sexual é um exercício físico. Então ele infartaria subindo um monte de lance de escada também, da mesma forma. Mas ali, no caso, foi outro exercício físico que foi relação sexual. Só para vocês terem uma ideia, ter relação sexual aumenta em 2,5 vezes o risco em homens saudáveis de infarto. Então eu brinco, relação sexual é um fator de risco, cara, mas todo mundo corre, né? Ninguém vai lá lançar mão, abrir mão disso. E aí uma coisa que eu quero contrabater aqui em relação a esse alarmismo que é colocado pela BBC aqui, é que remédios também têm efeitos colaterais muito raros, que incluem coceira, pressão baixa, infarto, AVC. Meu Deus, não tome isso! Mas calma, gente. Quando a gente olha um estudo maior, um estudo com 72 mil homens, o que a gente descobre? Que, na verdade, esses homens que fizeram uso dessa medicação tiveram uma redução de 39% de chance de ter um câncer de próstata, tiveram uma redução de 13% de ter um infarto agudo, de ter um AVC. Redução, não aumento. E 25% desses pacientes tiveram uma redução, na verdade, de 25% de mortalidade geral. Então essas medicações são extremamente benéficas. Obviamente você não vai sair usando, principalmente se você não faz exercício físico regular, se tem falta de ar quando sobe um lance de escada ou quando anda um pouco, isso tem que ser avaliado. Então, paciente que tem colesterol alto, obeso, não sai usando essa medicação à torta e à direita, passa por uma avaliação médica antes, claro. E aí, no final, a gente viu o seguinte, que os homens que mantêm uma vida sexual ativa, com pelo menos 52 relações por ano, é pouquinho, a gente até que gostaria que fosse mais, daí 4,2 por mês, tipo 1 ou 2 por semana, né? Eles tiveram 49% menor chance de morrer em comparação com aqueles que têm uma vida sexual menos ativa. Então, gente, espero aí que vocês tenham entendido o recado. A medicação ela é segura, porém, para fazer ganho de massa muscular não serve. Ela serve para muitas coisas, mas não para isso. Então, vai treinar, para de usar essas porcarias de forma desnecessária. Espero que a informação tenha sido útil. Fiquem bem. Não esquece, dá teu like, de ativar o sininho do nosso canal, seguir o canal e botar aqui embaixo teu comentário. A gente vai comentar e responder a todos eles. Gente, fiquem bem. Um grande abraço.